Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos textos mais conhecidos e queridos da Bíblia, o Salmo 91. Para muita gente, ele é tipo uma garantia máxima de proteção divina. Mas, e se a forma mais comum de interpretar esse salmo estiver, na verdade, um pouco equivocada? A pergunta que não quer calar é essa: será que o Salmo 91 é uma promessa literal de segurança física, quase como um amuleto mesmo contra todo o mal? Ou será que existe um significado muito mais profundo escondido ali naquela poesia antiga? Para a gente descobrir, primeiro precisamos entender como ele é usado hoje em dia. Olha, culturalmente, o Salmo 91 tem um lugar de honra. Em muitas famílias, existe o costume de deixar a Bíblia aberta nessa página, acreditando que isso afasta energias ruins. E não é de hoje não. Textos judaicos bem antigos, como os manuscritos do Mar Morto, chegavam a incluir o Salmo 91 numa coletânea de salmos de exorcismo. Então essa ideia dele ser um escudo físico é muito, muito forte. Pois é, essa é a leitura mais comum do Salmo. Um escudo impenetrável, sabe? A ideia de que, se a pessoa tem fé, nenhum mal pode acontecer. Mas, para entender de verdade o que está escrito ali, a gente precisa ir um pouco além dessa superfície e fazer uma viagem no tempo. E para sair dessa ideia de amuleto, a gente tem que voltar lá nas origens. Precisamos enxergar o Salmo 91 não como um contrato com cláusulas, mas como o que ele é, uma poesia que nasceu da paisagem dura, mas ao mesmo tempo linda, do Antigo Oriente Médio. A poesia hebraica antiga não funcionava com rimas como a gente está acostumado. Ela usava uma coisa chamada paralelismo. Funciona assim: uma ideia é dita e logo em seguida ela é repetida, mas com palavras um pouco diferentes para dar mais força. Reparem só na primeira linha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Viu só? Esconderijo e sombra são imagens paralelas. Isso tornava a mensagem super marcante, especialmente numa cultura onde as histórias eram mais ouvidas do que lidas. Vamos ver umas palavras-chave. Quando o Salmo fala em refúgio, a palavra em hebraico é seter. E isso não era só um sentimento de segurança, não. Era um lugar físico, de verdade. Imagina só uma caverna bem no alto, no deserto da Judeia. De lá era possível ver os inimigos chegando, se abrigar da tempestade, se proteger de animais. Era um esconderijo literal. E o tal laço do passarinheiro? Essa imagem é muito forte para falar dos perigos que a gente não vê chegando. Os caçadores daquela época usavam umas redes quase invisíveis, feitas de fios bem fininhos para pegar pássaros. O Salmo usa essa imagem para falar daquelas ameaças que surgem de repente na vida, as armadilhas que a gente nem imagina. E aí vem essa imagem que é pura ternura, debaixo das suas asas. Quem escreveu o Salmo provavelmente viu isso com os próprios olhos no deserto. Uma ave-mãe protegendo seus filhotes com toda a garra. É um símbolo de cuidado muito íntimo, muito próximo. Essa imagem era tão poderosa que o próprio Jesus usou séculos depois, quando lamentou por Jerusalém. Ok, até aqui o cenário é de total conforto e segurança, certo? Mas agora a gente vai avançar e encarar a questão mais difícil de todas. E aqui está o ponto de virada da nossa conversa. Se o Salmo promete que nenhum mal te sucederá, como é que a gente explica a dor, a tragédia, o sofrimento, que inevitavelmente atinge até as pessoas com a fé mais forte? É essa tensão que a gente precisa explorar agora. Pensem nesse exemplo que é da vida real. Numa reunião de igreja, uma pessoa agradece a Deus porque conseguiu recuperar um trocado que um ladrão levou. Poucos minutos depois, outra pessoa, com a mesma fé, conta que a aposentadoria do mês inteiro foi roubada. A mesma fé, a mesma oração, mas resultados totalmente diferentes. Como é que a gente lida com isso? E o problema não é só individual. Quando a gente olha para o mundo, a realidade é ainda mais dura. De acordo com a organização Portas Abertas, cerca de 380 milhões de cristãos no mundo todo enfrentam níveis altíssimos de perseguição, simplesmente por causa da fé que têm. Os números são de arrepiar. Só em 2022, quase 6 mil cristãos foram mortos por causa da sua fé. Milhares de igrejas são destruídas todo o ano. Em lugares como a Nigéria ou a Coreia do Norte, se declarar cristão pode ser uma sentença de morte. Onde está a proteção do Salmo 91 para essas pessoas? Pensem nessa história trágica que aconteceu no Paraná. Um grupo de operários se reúne, como todo dia, para orar antes de começar o trabalho. Eles rezam um Pai Nosso
e terminam com as palavras: livrai-nos do mal. 2 minutos depois, uma explosão gigantesca destrói a fábrica, matando quase todos eles, incluindo o pastor que liderava a oração. E isso nos leva à pergunta mais difícil de todas. Se Deus viu o que ia acontecer, ouviu a oração e tinha o poder para impedir, por que não impediu? Isso toca no centro de um problema teológico gigantesco. Para tentar responder a essa pergunta, a gente precisa olhar para o intérprete mais surpreendente desse salmo em toda a Bíblia. E a resposta, talvez, não seja a que se espera. Pois é, aqui vem a grande virada da história. A primeira pessoa que a gente vê na Bíblia citando o Salmo 91 como uma garantia de proteção física absoluta foi Satanás. Durante a tentação de Jesus no deserto, ele desafia Jesus a se jogar do templo, citando o Salmo: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que não tropeces em nenhuma pedra. Ou seja, a interpretação de que nada de ruim pode acontecer com o Filho de Deus é, na verdade, a interpretação do diabo. Vamos tentar entender isso usando o exemplo do próprio Jesus. Na Sexta-feira Santa, lá na cruz, a promessa do Salmo 91 parece ter falhado completamente. O Messias foi abandonado, foi morto. Mas a história não acaba na Sexta-feira. A resposta de Deus vem no domingo, com a ressurreição. O cumprimento da promessa não era evitar o sofrimento na terra, mas sim a vitória final sobre a própria morte. E isso fica ainda mais claro quando a gente olha para as palavras de Jesus na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A palavra hebraica original que ele estava citando ali, afekid, não significa só entregar. O sentido é de depositar. É a palavra que alguém usaria para depositar dinheiro num banco, com a certeza de que vai pegar de volta. Jesus não estava desistindo da vida, ele estava depositando a vida, confiando que a receberia de volta na ressurreição. Uma boa forma de pensar sobre isso é a seguinte: os milagres que acontecem aqui na Terra, uma cura, um livramento, são como uma obturação provisória no dente. São muito úteis, aliviam a dor na hora, mas não são a solução permanente. Já a promessa permanente, a restauração completa, é a ressurreição. É a vitória definitiva sobre a própria morte. E essa é a grande conclusão. A promessa maior do Salmo 91 não é uma vida sem problemas ou sem dor. O livramento do mal definitivo não vai escapar de um acidente. É a conquista da própria morte pela promessa da ressurreição. É uma promessa muito, mas muito maior do que a gente imaginava. Então, a questão que fica no final é essa. Será que o Salmo 91 é um escudo contra o sofrimento temporário desta vida? Ou será que a sua verdadeira promessa aponta para algo muito maior? A esperança inabalável na vitória final sobre a morte. É uma mudança de perspectiva que redefine totalmente o que significa estar, de facto, protegido. Obrigado pela companhia nesta reflexão.